Olá, meu nome é Alexandre Firmino, sou médico e hoje vim conversar com vocês sobre ansiedade e pânico. Na ansiedade, nós vamos ter como sintomas físicos e emocionais, que vão crescendo com o tempo, com picos de piora e melhora. Os sintomas físicos vão estar presentes nos momentos de maior tensão. Já os sintomas emocionais são mais persistentes e constantes. Ou seja, a ansiedade, o medo e a preocupação vão durar por um período de tempo muito prolongado. Os principais sintomas emocionais são irritabilidade, ou seja, o indivíduo vai estar explosivo, com os nervos à flor da pele, sempre pronto para explodir, geralmente com as pessoas mais próximas, com as pessoas do seu convívio. Inquietação, nós vamos ter um paciente agitado, um paciente inquieto, ele não consegue relaxar, ele não consegue se concentrar. Tensão muscular é muito comum no paciente de ansiedade, tensão muscular em todo o corpo, por isso que uma das maiores queixas do paciente com ansiedade é a dor e a insônia. A insônia que pode ser inicial, ou seja, o paciente tem dificuldade para dormir, porque ele fica pensando sobre as preocupações do dia a dia, ou então ele dorme e se acorda assustado ou como se tivesse algo para fazer. No outro dia, então, o paciente vai acordar cansado, com esgotamento físico e mental e, consequentemente, nós vamos ter uma diminuição da concentração e da memória. Sobre o pânico, nós vamos ter que distinguir o que é crise de pânico e o que é transtorno de pânico. A crise de pânico, na verdade, é uma grande crise de ansiedade. É o máximo de ansiedade que uma pessoa pode ter num curto espaço de tempo. E os principais sintomas são taquicardia, ou seja, o coração acelerado, palpitações, falta de ar, o paciente tenta puxar o ar, não consegue, sensação de aperto no peito, embaçamento visual, boca seca, formigamentos, dor ou desconforto abdominal, ondas de frio e calor, tontura, crença de morte, ou seja, medo de morte. O paciente tem a mais plena certeza de que vai morrer. Tanto é que na crise de pânico, a grande maioria dos pacientes procura um pronto atendimento médico, porque ele não aguenta ficar em casa. E medo de enlouquecer ou de perder o controle da situação. Então, a crise do pânico, conforme vocês viram, ela tem algumas peculiaridades. A que mais a marca, sem dúvida nenhuma, é a crença de morte. É o medo de morte. O paciente tem a plena convicção de que vai morrer. O que eu escuto dos meus pacientes é: doutor, eu achava que eu estava tendo um infarto. Eu achava que eu estava tendo um AVC e que eu ia morrer. É uma descarga de adrenalina tão grande que ele pensa que vai enlouquecer ou que vai perder o controle da situação. E outra característica da crise do pânico é a imprevisibilidade, ou seja, nós não temos dia, lugar e nem hora para que a crise aconteça. Essa imprevisibilidade faz com que o paciente fique desesperado, porque uma vez que ele tem a crise do pânico, ele fica com medo de ter outra crise do pânico, que é o que a gente chama de medo do medo. E o paciente começa a modificar o seu comportamento, ou seja, ele começa a não querer sair de casa, ou ele começa a evitar lugares que ele considera uma ameaça em que ele possa ter a crise. Por exemplo, ele começa a não querer ir para o trabalho, ele evita lugares fechados e que tenha muita gente, como shoppings, como missas, como elevadores. E em contrapartida, esse paciente ele não quer ficar em casa só, porque ele também tem medo de ter a crise e de que não tenha ninguém que possa socorrê-lo. Por transtorno do pânico, nós vamos entender que o paciente vai ter mais de uma crise do pânico, ou seja, a repetição das crises de pânico e com a mudança do comportamento do paciente. Isso se define transtorno do pânico. Ele acomete mais mulheres, acomete mais o sexo feminino, numa idade jovem, de 15 a 35 anos. E atinge 2 a 3% da população mundial. O fato do paciente ter tido a crise do pânico tem um significado muito importante para a gente, que ele está à beira da depressão. Quer dizer que esse cérebro, que essa mente, já vem sofrendo
há pelo menos um ano, que ele está sobre um sofrimento psíquico muito grande, seja ele pessoal ou profissional. Eu queria deixar algumas informações importantes para o paciente que tem crise do pânico. Você não vai morrer na crise do pânico. Você não vai enlouquecer. A crise passa, ou seja, com ou sem remédio, a crise vai passar. Esses 15, 30 minutos são desesperadores, mas a crise passa. E o prognóstico é bom, ou seja, uma vez feito o tratamento com o médico e com o psicólogo, o prognóstico do paciente é muito bom, a expectativa é que ele melhore. E se você conhece algum paciente com ansiedade familiar ou parente próximo, tem algumas coisas que nós não devemos dizer para o paciente, que são: você está inventando doença, você não tem nada, você gosta mesmo de médico e de hospital, você precisa se controlar mais. Então é muito importante para quem está assistindo o vídeo que os sintomas, tanto físicos quanto emocionais, o paciente com ansiedade ele sente o aperto no peito, ele sente o coração acelerado, ele sente a falta de ar, ele não está inventando nada disso. E nem depende da vontade dele, ele não tem controle sobre os sintomas, tá certo? Então se ele procura o médico, não é porque ele gosta de médico, ninguém sai de sua casa de 3 horas da manhã para ir para uma UPA para olhar para o médico, ele vai para o médico porque ele precisa do médico, ele se sente mal. Se vocês olharem em todas as afirmações, nós estamos diminuindo a dor do paciente, nós estamos duvidando do paciente e nós estamos colocando toda a culpa da doença no paciente, quando na verdade ele não tem culpa de nada. Os pacientes com ansiedade, com depressão, os pacientes psiquiátricos, pacientes neurológicos estão passando por um momento muito difícil. Esse período de pandemia, de pós-pandemia, tem causado uma piora muito grande nos quadros de ansiedade, depressão e outras doenças. Então, se você conhece alguém com ansiedade ou qualquer outro distúrbio psíquico, seria bom assistir o vídeo para que você tome conhecimento sobre a doença e para que você possa ajudar essa pessoa. Porque, tal qual a depressão, a ansiedade, ela é incompreendida por grande parte da sociedade. Um grande abraço a todos.